tema do programa de hoje é Entendendo as Emoções. Quando o diabetes tipo 1 é diagnosticado, muitos pacientes, pais e cuidadores fazem a mesma pergunta. E agora? São muitas as reações e muitas as respostas. Porque o diabetes traz uma nova maneira de viver o dia a dia, impõe vencer limites e fazer novas escolhas. O acompanhamento psicológico da pessoa com diabetes, dos pais ou cuidadores, é fundamental para garantir o controle da doença e um tratamento eficiente. Hoje, nós vamos conhecer um pouco da vida de pessoas com diabetes tipo 1 e de seus familiares. Bom, eu gostaria de perguntar para o João Arthur, né, que é o nosso paciente aqui do ICD, como é que foi, João Arthur, logo que tu teve o diabetes? Soube do diagnóstico, o que tu sentiu? Não era o que eu queria, mas ia ter que ser assim. Eu fiquei um pouco revoltado também. E tu entendeu, assim, o que era o diabetes ou foi difícil tu entender, assim, no início? Foi um pouco difícil. Na escola? Na escola, mais ou menos. E hoje já melhorou um pouco isso? Sim. Com o tempo vai melhorando. É. E tu, Ellen, o que tu sentiste, assim, bem no início do diagnóstico? Fiquei triste, fiquei revoltada. Eu não entendia nada disso. E foi um grande susto. E hoje já melhorou, depois de passado todo esse tempo? Sim, melhorou bastante. Que o diabetes é uma doença crônica, né? Por ser uma doença crônica, ela impõe muitas limitações, né? Muda a rotina de casa, não só do paciente, mas como do familiar. Então é natural e é esperado que os pacientes tenham alguma reação. Tem dois sentimentos que me parecem ser assim os mais usuais, que é a tristeza, né, porque realmente ninguém planejou, né, ter diabetes, e segundo lugar é raiva, né, vem o sentimento de raiva, por que não o meu irmão, por que não um colega? E aí onde é que eu percebo assim, ó, que muitas vezes a criança, né, e o adolescente acaba deslocando essa raiva que sente do diabetes para os cuidadores. Por que os cuidadores? Né? Porque os cuidadores são aquelas pessoas que ficam lembrando, né, a todo tempo, tu tem o diabetes, não come isso, olha o horário da insulina, do teste. Então é comum isso acontecer, né? E a gente até espera que aconteça. Mas como os pacientes mesmo falaram, com o passar do tempo a ideia é que essas coisas se normalizem mais, né? E acabe que o diabetes fica sendo mais uma rotina chata, porque rotina a princípio já é chato, né? Como a gente viu, o importante é não ficar constrangido de falar sobre o diabetes. A conversa entre os familiares e a equipe de saúde coloca o diabetes em seu devido lugar. São várias emoções, né? Uma turbulência, mas assim, uma das principais, assim, né, que me marcaram muito, um pouco, né, a raiva, a revolta, mas a que mais me marcou foi a culpa, né, o sentimento de culpa, de talvez pensar assim que poderia ter feito alguma coisa para evitar, né, durante a gravidez, mas isso com o passar do tempo, né, com a ajuda que a gente tem aqui no ICD, isso vai melhorando bastante e a gente vai aprendendo, né, porque todos juntos, né, a gente vai lutando. No início é bastante surpreendente, que a gente não esperava, né? Inclusive eu pedi muita ajuda da doutora, então com a ajuda da psicóloga, cada mês a gente está chegando aonde a gente quer, que no início ela se revoltava, não queria fazer a insulina, não queria fazer o teste, disse que queria morrer, inclusive ela disse que ela queria que a vida dela de volta, que a vida dela é um lixo, então tudo isso vai ferindo a gente. E a gente tem que procurar se conformar porque é uma coisa que apareceu e eu também me condenei no início, porque são gêmeas, aí disseram, é muito doce. Não é muito doce, porque as duas comiam a mesma coisa e deu numa e não deu na outra. E hoje nós estamos aqui com a força do pessoal e vamos seguir em frente.
que bom que, passado esse impacto inicial, tanto uma quanto a outra entenderam que essa culpa não existe, né? Que o diabetes, enfim, já é uma predisposição genética, eles já nasceram com essa predisposição porque não se sabe muito, então não é culpa de ninguém, né? É preciso aceitar algumas regras e recomendações de vida saudável. O diabetes tipo 1 não é um monstro de 7 cabeças. Na verdade, o paciente e seus cuidadores estão passando por situações que outros cuidadores e pacientes já passaram e conseguiram superar. Qual é o principal objetivo da psicologia, né? É compreender e ajudar os pacientes a aceitar o diabetes, que é o início de tudo, porque se a criança ou adolescente não aceita o diabetes, vai ficar mais difícil depois o controle, né? Então, como é que se faz isso, né? Primeiro de saber que a gente dá um apoio para os pacientes e para os cuidadores, porque criança e adolescente dependem muito, né, ainda dos pais como referência, então não dá para atendê-los sozinhos. Então esse apoio para os dois. Segunda coisa muito importante, assim, que o paciente possa falar, né, falar dos seus sentimentos, das suas dificuldades, porque realmente é algo que mobiliza e gera uma insegurança, assim, que é importante ter esse acompanhamento. E principalmente, assim, eu acho que o grande objetivo da psicologia e da equipe de trabalho é mostrar para o paciente a importância dele aderir ao tratamento. Esse é o nosso principal objetivo. Todo o trabalho que se faz é em cima disso, porque até para reforçar o que eu falei no início, o paciente com diabetes ele pode ter uma vida igual ao dos demais, mas ele precisa aderir ao tratamento, porque se ele não fizer isso, aí sim fica complicado. Então esse é o grande objetivo da psicologia, né? Diabetes não me impede de fazer as coisas, de dormir numa casa de uma amiga, de sair para passear com as meninas, de ir numa festa do pijama, de andar de bicicleta, não atrapalha. Não deixo de ir um aniversário, uma festa, sair com meus amigos. O aniversário também eu levo a injeção. E depois, quando eu sinto que eu tô ruim, eu aplico. Na escola a gente faz educação física, a gente corre, a gente brinca. Quando eu tô mal, eu pego o aparelho e faço o que eu tenho que fazer. Às vezes eu tenho que correr, às vezes eu tenho que comer um docinho para aumentar a glicose. O diabetes realmente limita, né? Limita o tratamento, mas não incapacita ninguém, né? Vocês não deixam de fazer as coisas porque tem o diabetes. Então, assim, criança, adolescente que tem o diabetes pode e deve ter uma vida igual ao dos amigos. Claro que sempre levando o tratamento a sério, isso é o principal, assim, que você sempre tem que ter em mente. Eu até brinco, assim, com os pacientes que a partir do diabetes, o maior amigo de vocês é a insulina, né? Porque tudo que vocês vão fazer, vocês sabem que a insulina tem que estar junto, né? Não pode abrir mão disso. E a partir disso, viver e ter uma vida igual a dos outros, assim, nada impede. Isso mesmo. Não se pode ficar achando que o diabetes proíbe uma vida normal. Ter diabetes não significa ter tristeza. Lembre que não há culpados no aparecimento da doença. O que é preciso é tomar atitudes. Pais e mães devem se fazer presentes e conversar muito. Procurar ter uma conduta única com o filho. Um não deve desautorizar o outro. O paciente deve confiar nos pais e nas pessoas que o auxiliam no tratamento. O diabetes não limita sonhos nem projetos de vida de ninguém. No início foi bastante emocional e até hoje, né? Que às vezes ela quer comer uma coisa e não pode comer. Então a minha alimentação eu já mudei 90%, porque não adianta eu estar comendo um doce se ela não pode comer. Então, como ela tem a irmã gêmeas que é liberada alguma coisa, então a gente faz o possível. Depois do susto, depois, né, de várias emoções, revolta, culpa, né, 7 anos depois,
a gente só tem a dizer assim que a nossa vida com ele, e principalmente para ele, só melhorou. A gente venceu muita coisa. E uma das coisas assim que a gente está aprendendo com ele, né, é essa independência que ele quer ter, né, aprender a fazer a insulina nele mesmo, né, para ele poder dormir na casa de coleguinhas, na casa dos primos. Então, aqui com a ajuda do ICD, né, com todo o apoio que a gente tem, a gente aprendeu a vencer um dia de cada vez. Os problemas estão presentes na vida de todos nós, mas sempre haverá escolhas a fazer e limites a vencer. O importante é seguir a vida com muita saúde e felicidade.